Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado. É o mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, esse é o momento da gente dar aquela conferida nos indicadores dos mercados agrícolas e financeiros. As cotações das bolsas internacionais de commodities agrícolas, também os mercados físicos aqui no Brasil, nos portos de exportação, nos principais polos de produção e comercialização do interior do país também. Tudo para posicionar agricultores, pecuaristas, agroempresários, agroinvestidores também sobre oportunidades de negócio e de investimentos enquanto os negócios estão acontecendo, que é agora, no meio do dia. É o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. Vamos começar o programa de hoje, terça-feira, dando uma conferida naqueles indicadores básicos do mercado financeiro. O mercado muito agitado ainda, depois do que aconteceu ontem. Só lembrando, ontem a China retalhou contra a imposição de mais taxações do governo americano contra produtos chineses, foi anunciado no final da semana passada. A China desvalorizando a sua moeda, o que lhe dá maior competitividade nas exportações, e também suspendendo totalmente importações de produtos agrícolas dos Estados Unidos, o que favorece o Brasil. E os mercados reagiram fortemente, bolsas caíram no mundo inteiro ontem, especialmente as bolsas americanas, aqui também. Hoje o mercado um pouco mais calmo aqui, com reposicionamento, bolsas voltando a subir um pouco. Bovespa, agora o índice subindo 1,3%, mas o mercado de câmbio continua ainda bastante aquecido, com o dólar subindo novamente em relação ao real, 0,5% nesse momento, R$ 3,98 é a cotação da moeda americana, quase R$ 4. Lá fora o dólar index também sobe um pouco, 0,1%, e o petróleo cai de novo. Caiu bastante ontem, hoje cai um pouco menos, 0,4%, tanto na Bolsa de Nova York quanto na de Londres. Mercados de commodities agrícolas, grãos na Bolsa de Chicago agora há pouco caindo um pouquinho, soja 0,1%, milho um pouco mais, 0,6%, o trigo sim, uma queda mais forte de 1,9%. Na Bolsa de Nova York, algodão subindo um pouquinho, 0,1%, café 1,5%. E açúcar 0,1%, e o suco de laranja assim dá uma disparada agora de 2,8%. Mercados ainda, ontem tivemos aqui uma reação inicial negativa nos casos das commodities agrícolas, depois houve uma pequena recuperação e acabou o dia com soja, milho e trigo até fechando um pouquinho acima, depois de uma correção durante o pregão, mas a reação foi bastante negativa, especialmente nas commodities americanas, em função dessa notícia da suspensão de compras de produtos americanos pela China. E no Brasil, o impacto foi positivo, com essa alta do câmbio e também a própria reação não muito negativa em Chicago e possivelmente com o aumento dos prêmios dos nossos portos aqui, favorecendo negócios de soja e também de milho brasileiros. Mas sobre esse assunto, quem tem novidades mais recentes sobre isso é o sócio-diretor da Seagro Corretora lá de Porto Alegre, Edmilson de Souza, com quem a gente conversa a partir de agora. Edmilson, muito boa tarde, muito obrigado por atender aqui no nosso Agrimercado. Como é que está o mercado físico nosso? Segue firme? Boa tarde. Boa tarde a todos aí. Firme. Diria que de quinta-feira para cá, se o Marco, essa galopada que deu o dólar aí, essa alta toda que deu o dólar de quinta-feira para cá, o mercado transformou. O que era parado os preços, agora nós estamos operando, para tu ter uma ideia, Rio Grande, R$ 84 sobre rodas. Sim. Um pagamento aí no 3/9, estamos trabalhando com uma coisa no futuro para entregar soja agora em pagamento lá em final de maio a R$ 90. Bom. Uma bela reagida, hein? Bom, tem a ver basicamente em função do câmbio. Prêmios também estão respondendo positivamente a essa guerra comercial aí, não? Com certeza, exatamente isso. O dólar subindo e os prêmios melhorando bastante, Silmar. Nós operamos aí até 130, 135 acima. O mercado deu uma reagida bem forte. Muito bom. E negócios estão acontecendo em bom volume? Olha, melhorou bastante, tá? De sexta-feira, ontem principalmente, o mercado rodou bastante coisa, Silmar. Eu em torno de 300 mil toneladas nesses últimos dias. Hoje o mercado um pouquinho, o prêmio deu uma cedidinha, o pessoal querendo relutar para pagar os preços de ontem, mas não tem saída, né? O dólar voltou a subir e eu acredito que hoje vamos operar da mesma forma que ontem. Agora, Edmilson, a comercialização estava atrasada, né? O pessoal esperando uma melhora mais significativa dos preços. Continua assim, né? Continua. Na verdade é o seguinte, Silmar, melhorou, né? No aspecto de venda, melhorou um pouco, hoje já deu uma estagnada, ou seja, o que tinha
o pessoal com posições na mão, com preços que condiziam com o mercado de hoje, até ontem saiu bastante coisa. Hoje já reduziu os ofertas. O pessoal querendo um novo patamar de preço, né? Mas eu diria para ti, pelo que o comportamento do mercado nesses últimos dias, teve bastante volume negociado, sim. O pessoal possivelmente está esperando aí a divulgação da área nos Estados Unidos, só sai semana que vem, que é um ponto de interrogação ainda, né? Tem a questão do clima nos Estados Unidos, que parece que não está muito bom, né, Edmilson? Além da questão da própria guerra comercial, para ver o desdobramento disso. Você acha que vale a pena o pessoal esperar mais ou aproveitar esses preços é a melhor política nesse momento? Na verdade, nós temos essa política também de câmbio. Tem que ver se o governo vai deixar o mercado andar sozinho, né? Se ele não vai interferir no câmbio, que eu, no ponto de vista, eu acho que vai chegar num patamar de 4, ele volta a interferir. Outro ponto fundamental que tem com relação à safra americana, tu vê que ontem eles largaram o percentual de boas excelentes no mesmo patamar da semana anterior. Sim, 54. E pioraram um pouco no milho 1%. A circunstância do mercado, conforme for agora dia 12, tu sabe que o SDI é muito conservador, né, Silmar? Então, verdade. Possivelmente nesse relatório não vinha dar para estar a real conjuntura de lavoura. No meu ponto de vista, a situação mesmo vai persistir até final de agosto, onde nós teremos, na verdade, uma situação mais confortável com relação às lavouras nos Estados Unidos, porque nós nunca tivemos na história um atraso de plantio tão grande como foi esse ano. Sim. Então, todo esse aspecto aí é relevante. Então, dificilmente nós teremos uma situação confortável antes do final de agosto. Então, esse relatório, do meu ponto de vista, ainda vai ser conservador, no meu ponto de vista, né? Perfeito. Conhecendo bem o SDA durante todos esses anos aí, normalmente eles são conservadores. Agora, claro, uma situação que guerra comercial com a China, e nós temos aí, se realmente os Estados Unidos vai colocar a partir do dia 1º de setembro, se eles não vão chegar no denominador comum, aí, meu amigo, os preços podem ir mais acima, porque a China vem com força e vai precisar comprar também, querendo ou não, mesmo diminuindo o volume, ele vai ter que pagar prêmios melhores, porque o mercado ainda, para vender volume, vai quer preços melhores. Então, possivelmente, nós teremos, talvez, próximos dos melhores preços do ano passado. Tem um detalhe aqui que também chama a atenção, Edmilson, o Brasil não tem muita soja ainda para vender nesse segundo semestre, né? Você falava aqui em 8 milhões de toneladas no máximo, é isso mesmo? Não, o Rio Grande do Sul, nós falamos em 8, 9 milhões de toneladas ainda. Bom. Rio Grande do Sul, a ser vendido. Então, nós tínhamos até então, se não tivéssemos uma conjuntura de mercado como está hoje, eu acredito que nós passaríamos tranquilamente com um excedente de carry-over muito grande. Perfeito. Mas com a melhora dos prêmios e melhora do preço, acredito que o produtor vai liquidar sim. Só que tem a expectativa do trigo agora também, né? Se o trigo for um trigo de boa qualidade ou não, o pessoal vai vender e vai fazer dinheiro agora, vai segurar o soja. Perfeito. Aproveitando, Edmilson, tem notícia sobre milho aí? Como é que está o mercado aí no Rio Grande do Sul? A reagida, Silmar, nós fizemos milho para ter uma base entre 37 e 38 no interior e 42,5 no porto. Isso ontem. Hoje o mercado está um pouquinho mais fraco, ideia de comprador a 37 no interior e vendedor a 38. Está saindo negócio? Saindo muito negócio, não? Não muito. Alguma coisa saindo sim. Mas não diria assim para ti que já teve muito negócio anteriormente, agora o mercado está mais devagar. Perfeito. Só para finalizar, Edmilson, você falou em negócio de safra nova aí para maio a R$90, mas já tem muita coisa sendo negociada nesse nível, não? Não é safra nova, é entregar o soja agora e pagamento. Pagamento em maio. Safra nova está saindo na faixa de 82,5, Gilmar. Perfeito. Então é pagamento atrasado. Perfeito. Pagamento entrega maio, 82,5. Perfeito. Tá? Esse é o mercado safra nova. Sim. Safra nova que eu falo, safra velha, para entregar o soja agora em outubro, pagamento no ano que vem, saiu o negócio a 90 no transferido. Perfeito. Está entendido. Ok, eu conversei com o Edmilson de Souza, ele é sócio-diretor da Seagro Corretora lá de Porto Alegre, conhece tudo sobre o mercado, batalha nesse mercado há muitos anos e é um excelente profissional no ramo aqui e compartilhando seus conhecimentos aqui com a gente no Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Edmilson, obrigado pela participação, uma boa tarde, até a próxima. Silmar.
Muito bem, vamos em frente, que tem muita notícia ainda pela frente aqui. Olha, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que um dia os trabalhadores teriam que escolher entre ou todos os direitos e o desemprego, segundo ele, ou menos direitos e emprego. Ele falava sobre as reformas, como a tributária e a da Previdência, durante a abertura de um congresso aqui da FenaBrave. Nós estamos cumprindo o que diz a nossa Constituição na independência dos poderes. O Parlamento também vem entendendo dessa maneira. E a resposta da Câmara, na primeira votação da nova Previdência, foi muito clara. Nesse momento, eu agradeço o presidente Rodrigo Maia, que trabalhou incessantemente na busca desse objetivo. E tenho certeza que o mesmo acontecerá no Senado. Outras coisas temos que fazer. Também o segundo tempo da reforma lá no Senado Federal. E também a nossa reforma tributária. Quantas vezes eu disse durante a campanha que eu não quero ser patrão num Brasil, num país, com esse emaranhado de leis e legislações. É impossível ser empregado. Isso foi muito usado por quem nos antecederam na busca da nossa divisão. Não apenas naquelas que todos sentiram na pele, mas também na luta entre patrão e empregado. É mais fácil defender empregado, ter mais votos. Eu defendo empregado, patrão e também os que mais perdem, os que estão desempregados. Eu tenho dito, desde há muito, que um dia os trabalhadores vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego. Falar sobre meio ambiente e sobre a Amazônia, Bolsonaro respondeu à crítica sobre o desmatamento. Temos tudo para desenvolver essa região maravilhosa chamada Amazônia. Vocês não imaginam o prazer que eu tive de conversar com Macron e Angela Merkel. Que prazer! Eles não se deram conta ainda que o Brasil está sob nova direção. Agora tem presidente da República. Não posso complementar com palavrão, mas dá vontade. Tem presidente da República, poxa! Que é leal ao povo brasileiro, que vem fazendo o tudo que lhe é possível para cumprir aquele que prometeu durante a campanha. Um presidente que diz que a Amazônia é nossa, que diz, Ricardo Salles, que nós brasileiros não podem divulgar números mentirosos, fazendo uma campanha negativa contra o nosso Brasil, quando se fala que nós estamos desmatando, onde dados imprecisos são divulgados, e quando um número, caso fosse verdadeiro, absurdo como aquele que eu já desmatei, mais 88% da Amazônia, eu sou o capitão Motosserra, irmão do general Custer. Divulga isso, é péssimo para a gente. Acabamos de assinar um acordo com o Mercosul, que estava há 20 anos parado. As exportações brasileiras de carne bovina registraram uma bela alta de 20,1% nos primeiros 7 meses desse ano. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior, que foram divulgados nesta manhã pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC. De janeiro a julho deste ano, os embarques brasileiros de carne bovina registraram 982 mil toneladas. No período, as receitas somaram 3 bilhões e 730 milhões de dólares, um crescimento de 11,6%. Julho foi o mês que registrou o melhor desempenho do ano, com mais de 155 mil toneladas exportadas, alta de 16% em relação ao resultado do mês de junho. O bom desempenho é puxado principalmente pelo crescimento das vendas para a China, com alta de 11% no volume, chegando a quase 175 mil toneladas nos primeiros 7 meses de 2019. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta em seguida com mais informações aqui no Agrimercado, Mercado Agrícola, no meio do dia. Estamos de volta com o Agrimercado, Mercado Agrícola no meio do dia. E o nosso assunto continua sendo aqui a guerra comercial dos Estados Unidos e China. Eu conversei ontem à noite com
o consultor de agronegócio e chefe do setor de grãos da Tagro Consultoria, Flávio França Júnior, economista aqui, acompanhando de perto o mercado, especialmente o mercado de soja, falando sobre os desafios que surgem a partir desse acirramento da guerra comercial entre americanos e chineses e o impacto disso aqui no nosso agronegócio, particularmente aqui na soja, nosso grande carro-chefe aqui da produção e exportação. Acompanhe um trecho da entrevista. Essa já era esperado, né? Já havia uma expectativa de retaliação por parte da China. Isso já era... Nós só não sabia quando, nem exatamente o quê. Dois pontos importantes, Silmar. Essa proibição, entre aspas, né, da China comprar produto norte-americano, ela tem um impacto nesse momento não muito grande, porque ela comprou muito pouco nas últimas semanas, né? Então, o mercado já estava muito parado lá em Chicago, muito na defensiva, pela ausência justamente da China nos principais produtos. Agora é mais ou menos oficializado o que eles já estavam fazendo, né? Então, não vamos comprar mais nem as estatais, agora ninguém mais pode, e fechou esse não. Então, isso dá uma radicalizada e fecha uma portinha, né? Mas, na prática, isso já vinha acontecendo. Eles já estavam fora do mercado americano. E o que aconteceu? Houve um impacto negativo, soja, milho, trigo, todo o mercado financeiro. A soja e o milho, durante o dia, reverteram essa posição de queda inicial, vinda da questão da China, por conta, você citou agora há pouco aí, a questão dos embarques, que vieram com números bem razoáveis, né? Na soja um pouquinho melhor, isso ajudou, e especialmente, Silmar, porque a previsão de clima, os mapas que vieram de dia, elas mostram um pouco mais de calor nas próximas semanas aí nos Estados Unidos, e talvez aumento de chuvas em algumas regiões que está meio úmido. Então, os relatórios de clima trouxeram de novo a incerteza, a expectativa para a safra americana. Então, desviaram a atenção, não sei se intencionalmente ou não, mas desviaram a atenção da questão comercial. A tendência para os próximos dias vai depender muito do que vai acontecer, especialmente com relação à área nos Estados Unidos, né? Que ainda é o grande ponto de interrogação, mas isso a gente só vai ter daqui a uma semana ainda, né, França? Isso, é importante que todo mundo lembre, né? E nós estamos, talvez, com um grau de indefinição, Silmar, de preços, talvez como um dos mais intensos nos últimos anos, porque a gente não sabe o que pode acontecer no lado da demanda por conta dessa questão da guerra comercial. E não sabe o que será a safra americana, né? Então, dia 12 sai um relatório e dá uma luz. Esse é o relatório, o primeiro relatório de safra de campo, né? Então, aí vem o número de área, aí a gente vai definir, né? Dia 12 vem, olha, a área é por aqui, e começa a ter um número mais palpável de produtividade, né? Então, vamos lá, vai ser tem muita coisa, tem muito nervosismo, muita coisa indefinida nesse ambiente, mas o que a gente vinha falando se confirmou. Ou tinha acordo e Chicago subia, ou não tinha acordo e os prêmios subiam. Aí, né? A gente está falando isso já há tempos e confirmou, e os nossos clientes estão bem felizes. Muito bem, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui para dar uma conferida nas cotações dos mercados físicos. Aqui tem muita alteração, a maior parte positiva aqui para os nossos produtores. Fique aí que a gente já volta. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. O governo da Venezuela criticou os Estados Unidos que ia ampliar as sanções contra o país com uma ordem executiva impondo um embargo econômico total ao país venezuelano. O Ministério do Exterior informou que, com as sanções, por exemplo, contra o Banco Central, a importação de alimentos básicos e medicamentos essenciais vai ser afetada. O embargo anunciado por Donald Trump congela todos os bens venezuelanos nos Estados Unidos e de entidades associadas ao regime de Nicolás Maduro, além de impedir transações com o governo da Venezuela. A administração Trump justificou a ação pelo que chamou de a continuação da usurpação do poder por Nicolás Maduro e por pessoas próximas a ele, bem como a violação dos direitos humanos. A ordem isenta negócios oficiais do governo federal americano e transações relacionadas à ajuda humanitária. Até agora, as sanções dos Estados Unidos eram destinadas à indústria de petróleo venezuelana, fonte da maior parte das receitas de exportação do país.
Nesta terça, uma conferência de cerca de 60 países que buscam uma saída pacífica para a crise política na Venezuela acontece em Lima, no Peru, ainda que sem a presença dos países que apoiam o regime de Maduro. Os Estados Unidos prometeram um anúncio de medidas decisivas contra Maduro durante o evento. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, sinalizou hoje que a taxa de juros poderá continuar caindo nos próximos meses. O Copom projeta uma inflação de 3,6% para 2019. O comitê estima que o PIB deve ficar estável ou apresentar ligeiro crescimento no segundo trimestre por conta da liberação de recursos do FGTS e também do PIS/PASEP. Vamos dar aquela conferida agora nos nossos indicadores dos mercados financeiros e agrícolas. O dólar segue subindo aí no mercado de câmbio, 0,5% acima de ontem, R$ 3,98. Bovespa, índice Bovespa também alta agora, recuperando do tombo de ontem, 1,3%. Mercados de commodities agrícolas, café arábica em Nova York com alta de 1,8%. Preço dos grãos em Chicago recuando nesse momento. Vamos dar uma conferida mais de perto aqui. 1 a 2 pontos abaixo, a cotação da soja estava operando com leve alta, reverteu agora. Milho também está com queda, está aí 1 a 3 pontos abaixo do fechamento de ontem. De qualquer forma, o mercado ainda mais ou menos operando com estabilidade, refletindo aqui pequenas alterações aí nas condições das lavouras americanas, dados divulgados no final do dia de ontem, depois do fechamento da Bolsa de ontem, mostrando aqui que continuam ruins as condições das lavouras de soja e piorando, inclusive, as lavouras de milho, em função do clima que foi muito ruim no início do atual ciclo. Vamos para o mercado físico. Muita alteração hoje na soja, já é o segundo dia consecutivo. Seja de ontem para hoje aqui, Paranaguá subindo mais 2,5%, R$ 82,50 por saca. Já se teve notícia agora, pela entrevista que a gente fez agora pela manhã, com Porto de Rio Grande, ainda tem R$ 84,00. O preço segue muito firme, estimulado principalmente pelo câmbio. O dólar subindo, beneficiando os preços internos. Passo Fundo 3,3% acima, R$ 78,00. Tem alta em Cascavel, também no Paraná, 2,7%. Rondonópolis, no Mato Grosso, não é diferente, 2,9%. Sorriso, alta de 0,8%. O que mais? Vamos botar a tela cheia aqui. Rio Verde, em Goiás, 2,1%. Dourados, também 2,1%. Uberlândia, 75, 1,4%. Barreiras, 5,9%, uma alta mais forte aqui. Balsa Sul do Maranhão, 1,5%. Vamos para o milho. Milho no Porto aqui está dando um salto aqui. Uma correção aqui, geral aqui no preço do milho em Paranaguá, R$ 39,00. São R$ 2,3 a mais, mas percentualmente impressiona, 9,2%. Campinas, São Paulo, R$ 36,50, 1,4%. Outras praças aqui, sem alterações, essas três, Cascavel, Sorriso e Rondonópolis, mas tem alterações fortes também em Rio Verde, em Goiás, 7,3%, Dourados, 1,8%, e estabilidade em Uberlândia e Erechim. Lembrando que isso é obra do câmbio também, principalmente. O dólar subiu muito nos últimos dias. Boi gordo, Noroeste Paulista estável, R$ 153,00. Cuiabá, 144 com alta, 0,7%. Uma queda aqui encolhida lá no nortão do Mato Grosso, menos 0,7%. Campo Grande e Marabá com valorizações de 0,7% em relação ao dia de ontem. Triângulo Mineiro também, o mesmo percentual, e estabilidade aqui em Alegrete e no sudoeste de Goiás. Para finalizar, temos o café aqui, infelizmente, rodando no sentido oposto aqui, porque cai lá fora, especialmente o arábica, e mesmo com o empurrão do dólar aqui, não dá para segurar o preço, e o preço cai, 1,2%, sul de Minas, para R$ 400,00, mesmo percentual de queda também no Cerrado Mineiro, e outra aqui no oeste de São Paulo, também 2,5%, demais praças estáveis. E a gente fica por aqui com o nosso Agrimercado desta terça-feira. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo dessa edição no site tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal, disponível no Google Play. Boa tarde a todos e até amanhã.